Olá, meu irmão, minha irmã. Você já se sentiu tão perdido que achou que Deus tinha se calado, que não havia mais esperança, que suas orações não estavam sendo ouvidas e que você estava completamente sozinho? Se a resposta for sim, saiba que eu também já passei por isso. E hoje eu quero compartilhar com você algo que mudou a minha vida. Os sinais que Deus envia quando você está perdido. Eu já me senti assim. E foi através desses sinais que Deus me mostrou que Ele nunca me abandonou. Então, se você está passando por um momento difícil, este vídeo é para você. Há alguns anos, eu estava em um momento muito difícil da minha vida. Tudo parecia desabar e eu não via saída. Foi então que comecei a perceber que Deus estava me enviando sinais, mas eu não sabia interpretá-los. Até que um dia, depois de muito orar e buscar, eu entendi que Deus nunca me abandonou. Ele apenas estava falando de uma maneira que eu não estava acostumado a ouvir. Hoje, eu quero te mostrar como você também pode reconhecer esses sinais. Deus é um Deus de amor e Ele quer se comunicar conosco. Mas muitas vezes, nós esperamos que Ele fale de uma maneira específica e quando Ele usa outros métodos, nós não reconhecemos. Desde os tempos bíblicos, Deus tem falado através de sonhos, visões, pessoas e até mesmo da natureza. Moisés viu uma sarça ardente, José recebeu sonhos e Paulo teve uma visão no caminho de Damasco. Deus não mudou. Ele ainda fala hoje e eu vou te mostrar como ouvir. Vou te contar sobre alguns momentos na Bíblia em que Deus usou sinais para guiar seus servos. José, por exemplo, recebeu sonhos que o guiaram mesmo quando estava na prisão. Moisés viu uma sarça ardente que não se consumia, um sinal claro de que Deus estava chamando-o para uma missão. E Paulo, no caminho de Damasco, teve uma visão que mudou completamente sua vida. Esses exemplos mostram que Deus não se limita a uma única forma de comunicação. Ele usa o que for necessário para alcançar seus propósitos em nossas vidas. Mas por que Deus continua usando sinais hoje? Porque em um mundo cheio de distrações e ruídos, Deus precisa de maneiras de chamar nossa atenção. Um sonho recorrente, uma pessoa inesperada que aparece em nossa vida, ou até mesmo uma sensação inexplicável de paz, podem ser maneiras de Deus nos guiar. O problema é que muitas pessoas ignoram esses sinais, seja por descrença, falta de atenção ou simplesmente por não saberem interpretá-los. Hoje, eu vou te ensinar a reconhecer e interpretar esses sinais divinos. Reconhecer os sinais de Deus requer sensibilidade espiritual e disposição para ouvir. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Primeiro, é necessário criar um hábito de silêncio e reflexão. Em um mundo tão barulhento, é difícil ouvir a voz de Deus se não nos permitimos momentos de quietude. Segundo, é importante manter um diário espiritual, anotando sonhos, encontros significativos e coincidências. Terceiro, devemos estar abertos a consultar a Bíblia e buscar orientação através da oração. Por fim, conversar com pessoas de confiança que também buscam a Deus pode nos ajudar a confirmar as mensagens que recebemos. Eu já tive muitos sonhos que no início eu ignorei, mas depois de um tempo percebi que eles eram mensagens de Deus. Sonhos recorrentes, especialmente aqueles com elementos como água, luz ou vozes, não são coincidência. Eles são mensagens que Deus está tentando transmitir. Por exemplo, sonhar com água pode simbolizar purificação ou um novo começo. Sonhar com luz pode indicar direção ou esclarecimento. E sonhar com vozes pode ser uma mensagem direta de Deus. Eu já sonhei com um rio de águas cristalinas várias vezes. No início, eu não dei importância, mas depois entendi que era Deus me chamando para um novo começo. Interpretar sonhos divinos requer sensibilidade e discernimento. Primeiro, anote seus sonhos assim que acordar. Detalhes podem se perder rapidamente, então é importante registrá-los imediatamente. Segundo, busque padrões.
Sonhos recorrentes com temas semelhantes são um forte indicativo de que Deus está tentando lhe dizer algo. Terceiro, ore por discernimento. Peça a Deus que lhe mostre o significado do sonho. Às vezes, a resposta virá através de um versículo bíblico, uma mensagem durante um culto ou até mesmo uma conversa com um amigo. Por fim, consulte a Bíblia. Muitas vezes os sonhos estão relacionados a passagens bíblicas que podem oferecer clareza. Vou compartilhar um exemplo pessoal. Há alguns anos eu estava passando por um momento muito difícil. Todas as noites eu sonhava com um rio. Não era um rio qualquer, era um rio largo e calmo, com águas cristalinas. No início, eu ignorei esses sonhos, achando que eram apenas frutos da minha imaginação. Mas depois de uma semana, decidi anotá-los e buscar o significado. Ao pesquisar, descobri que águas em sonhos muitas vezes simbolizam purificação e renovação. Foi então que entendi que Deus estava me dizendo para me purificar de certas coisas em minha vida e me preparar para um novo começo. Esse insight mudou tudo para mim. Desde então, sempre que tenho um sonho recorrente, anoto e busco entender a mensagem. Outro sinal poderoso que Deus usa são pessoas inesperadas. Você já teve a experiência de alguém aparecer em sua vida exatamente quando você mais precisava? Essa pessoa pode ter trazido uma mensagem, um conselho ou simplesmente uma palavra de encorajamento que mudou tudo para você. Isso não é coincidência. Deus muitas vezes usa pessoas como seus mensageiros. Essas pessoas podem ser amigos, familiares ou até mesmo estranhos que cruzam nosso caminho no momento certo. Eu já tive essa experiência. Uma vez, quando estava em dúvida sobre qual caminho seguir, uma senhora que eu nunca tinha visto antes se aproximou de mim em um café e disse: "Deus quer que você saiba que Ele tem um plano para você. Não tenha medo de seguir seu coração." Aquela mensagem me tocou profundamente. Naquele momento, entendi que Deus estava usando aquela senhora para me encorajar a seguir o caminho que Ele tinha preparado para mim. Reconhecer mensageiros divinos requer atenção e discernimento. Primeiro, esteja aberto a conversas com pessoas que cruzam seu caminho. Às vezes a mensagem vem de onde menos esperamos. Segundo, observe se a mensagem ressoa com você. Se algo que alguém diz toca profundamente seu coração, pode ser um sinal de Deus. Terceiro, ore por confirmação. Peça a Deus que lhe mostre se aquela pessoa é realmente um mensageiro divino. Por fim, haja com sabedoria. Nem toda mensagem é de Deus, então é importante usar o discernimento e, se necessário, consultar líderes espirituais de confiança. Naquele momento, entendi que Deus estava usando aquela senhora para me encorajar a seguir o caminho que Ele tinha preparado para mim. Desde então, sempre que alguém me traz uma mensagem inesperada, eu paro para refletir se pode ser um sinal divino. Você já teve a experiência de ver números repetidos, como 111, 333 ou 777? Isso não é coincidência. Esses números são sinais que Deus está tentando chamar sua atenção. Eu já passei por isso. Durante uma fase difícil da minha vida, eu comecei a ver o número 111 em todos os lugares. No relógio, em placas de carro, em recibos. No início eu ignorei, achando que era apenas uma coincidência. Mas depois de alguns dias, decidi pesquisar o significado daquele número. Descobri que 111 muitas vezes simboliza um novo começo e alinhamento com a vontade de Deus. Foi então que entendi que Deus estava me chamando para começar algo novo. Se você está vendo números repetidos, não ignore. Pode ser Deus tentando te dizer algo. Interpretar coincidências divinas requer atenção aos detalhes e uma mente aberta. Primeiro, anote quando e onde você vê esses números ou coincidências. Segundo, pesquise o significado espiritual desses números. Terceiro, ore por discernimento.
Peça a Deus que lhe mostre o que Ele está tentando te dizer através dessas coincidências. Por fim, esteja disposto a agir com base no que você descobrir. Lembre-se, Deus não envia sinais apenas para nos informar, mas para nos guiar a agir. Vou compartilhar um exemplo pessoal. Há alguns anos, eu estava orando por direção em minha vida profissional. Durante uma semana, eu continuei vendo o número 111. No início, ignorei achando que era coincidência, mas depois de alguns dias, decidi pesquisar o significado daquele número. Descobri que 111 muitas vezes simboliza um novo começo e alinhamento com a vontade de Deus. Entendi que Deus estava me chamando para começar algo novo. Então, comecei a buscar oportunidades em uma área que sempre me interessou, mas que eu nunca tinha ousado explorar. Hoje, estou colhendo os frutos dessa obediência. Se Deus está te dando um sinal através de coincidências, não ignore. Haja com fé e confiança. Você já sentiu uma paz inexplicável mesmo em meio ao caos? Isso pode ser um sinal de Deus. Há alguns anos, eu estava passando por um momento muito difícil. Tudo parecia estar desmoronando ao meu redor, mas de repente, eu senti uma paz que não fazia sentido. Foi então que entendi que aquela paz era um sinal de Deus, dizendo que tudo ficaria bem. Se você já sentiu algo assim, saiba que não foi coincidência. Deus estava te dizendo para confiar nele. Reconhecer a paz de Deus requer sensibilidade espiritual. Primeiro, esteja atento a momentos em que você sente uma paz inexplicável. Segundo, ore e peça a Deus que lhe confirme se aquela paz é realmente dele. Terceiro, esteja disposto a agir com base nessa paz. Às vezes, Deus nos dá paz para nos preparar para algo maior que está por vir. Não ignore essa sensação. Pode ser Deus falando com você. Vou compartilhar um exemplo pessoal. Há alguns anos, eu estava em um momento de grande ansiedade. Tudo parecia estar dando errado e eu não via saída. Mas de repente, em meio ao caos, eu senti uma paz inexplicável. Foi então que entendi que aquela paz era um sinal de Deus dizendo que tudo ficaria bem. Hoje, eu sei que aquela paz foi Deus me preparando para um novo capítulo da minha vida. Se você já sentiu algo assim, não ignore. Pode ser Deus falando com você. Você já teve a experiência de um animal ou um elemento da natureza chamar sua atenção de uma maneira incomum? Isso pode ser um sinal de Deus. Há alguns anos eu estava orando por direção e, de repente, uma borboleta pousou em meu ombro. Naquele momento eu entendi que era um sinal de Deus, me dizendo que eu estava no caminho certo. Se você já teve uma experiência assim, saiba que não foi coincidência. Deus estava tentando te dizer algo. Reconhecer sinais na natureza requer atenção e sensibilidade. Primeiro, esteja atento a momentos em que um animal ou elemento da natureza chama sua atenção de maneira incomum. Segundo, ore e peça a Deus que lhe confirme se aquele sinal é dele. Terceiro, pesquise o significado espiritual daquele animal ou elemento. Por fim, esteja disposto a agir com base naquele sinal. Deus muitas vezes usa a natureza para nos guiar. Vou compartilhar um exemplo pessoal. Há alguns anos eu estava em um momento de grande dúvida. Enquanto orava, uma borboleta pousou em meu ombro e ficou lá por alguns minutos. Naquele momento entendi que era um sinal de Deus, me dizendo que eu estava no caminho certo. Se você já teve uma experiência assim, não ignore. Pode ser Deus tentando te dizer algo. Você já teve a experiência de ouvir a mesma música ou frase repetidamente? Isso pode ser um sinal de Deus. Há alguns anos, eu estava passando por um momento difícil e, de repente, comecei a ouvir a mesma música em todos os lugares. Foi então que entendi que era um sinal de Deus, me dizendo para não desistir. Se você já teve uma experiência assim, saiba que não foi coincidência. Deus estava tentando te dizer algo.
Reconhecer sinais em músicas ou palavras repetidas requer atenção. Primeiro, anote quando e onde você ouve aquela música ou frase. Segundo, pesquise a letra da música ou o significado da frase. Terceiro, ore e peça a Deus que lhe confirme se aquela repetição é um sinal dele. Por fim, esteja disposto a agir com base naquele sinal. Deus muitas vezes usa músicas e palavras para nos guiar. Vou compartilhar um exemplo pessoal. Há alguns anos, eu estava em um momento de grande dúvida. De repente, comecei a ouvir a mesma música em todos os lugares. A letra da música falava sobre não desistir e confiar em Deus. Foi então que entendi que era um sinal de Deus, me dizendo para continuar seguindo em frente. Se você já teve uma experiência assim, não ignore. Pode ser Deus tentando te dizer algo. Agora que você conhece os 7 sinais que Deus envia quando você está perdido, é importante saber como interpretá-los e agir de acordo. O primeiro passo é parar e observar. Em um mundo tão acelerado, é fácil ignorar os sinais divinos. Reserve um tempo diário para reflexão e oração. O segundo passo é anotar tudo. Mantenha um diário espiritual, onde você registra sonhos, encontros, números repetidos e qualquer outra coisa que pareça um sinal. O terceiro passo é pedir confirmação a Deus. Ore e peça que Ele lhe mostre claramente o significado dos sinais que você está recebendo. O quarto passo é consultar a Bíblia. Muitas vezes, os sinais estão relacionados a passagens bíblicas que podem oferecer clareza. Por fim, converse com pessoas de confiança. Às vezes, Deus usa outras pessoas para nos ajudar a interpretar seus sinais. Reconhecer os sinais de Deus é apenas o primeiro passo. O mais importante é agir com base neles. Se Deus está te chamando para algo, não espere. Haja com fé. Se Ele está te guiando para um novo caminho, comece a dar os primeiros passos. Se Ele está te pedindo para mudar algo em sua vida, comece hoje mesmo. Lembre-se de que a obediência a Deus sempre traz bênçãos. Mesmo que você não entenda completamente o que Deus está fazendo, confie nele. Ele sabe o que é melhor para você e tem um plano perfeito para a sua vida. Vou compartilhar um exemplo de como agir com base nos sinais de Deus. Há alguns anos, eu estava orando por direção em minha vida profissional. Durante uma semana, eu continuei vendo o número 111. No início, ignorei, achando que era coincidência. Mas depois de alguns dias, decidi pesquisar o significado daquele número. Descobri que 111, muitas vezes, simboliza um novo começo e alinhamento com a vontade de Deus. Entendi que Deus estava me chamando para começar algo novo. Então comecei a buscar oportunidades em uma área que sempre me interessou, mas que eu nunca tinha ousado explorar. Hoje estou colhendo os frutos dessa obediência. Se Deus está te dando um sinal, não ignore. Haja com fé e confiança. Hoje nós exploramos os 7 sinais que Deus envia quando você está perdido. Vamos recapitular rapidamente. 1. Sonhos recorrentes. 2. Pessoas inesperadas. 3. Coincidências divinas. 4. Sensação de paz inexplicável. 5. Animais ou natureza. 6. Músicas ou palavras repetidas. E 7. Dores físicas ou emocionais. Cada um desses sinais é uma maneira pela qual Deus tenta se comunicar conosco. O importante é estarmos abertos e dispostos a ouvir. Se este vídeo ressoou com você, é porque Deus está tentando te falar algo. Não ignore esse sinal. Comente abaixo. Deus me chamou. Se você já viveu algo assim, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deus está falando com você hoje. Esteja aberto para ouvir e agir. Lembre-se, Deus nunca abandona ninguém. Mesmo nos momentos mais escuros, Ele está lá, tentando se comunicar conosco de maneiras que muitas vezes não entendemos de imediato.
Se você está se sentindo perdido, não desanime. Deus tem um plano para você e Ele está te guiando através de sinais que você pode começar a reconhecer a partir de hoje. Confie nele, busque sua direção e esteja disposto a agir com fé. Você não está sozinho. Deus está com você e Ele tem um propósito incrível para a sua vida. Vamos terminar com uma oração. Senhor, obrigado por nunca nos abandonar. Ajuda-nos a reconhecer os sinais que você envia e a agir com fé. Dê-nos discernimento para entender sua voz e coragem para seguir sua direção. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Nos próximos vídeos, vamos explorar mais sobre como ouvir a voz de Deus e como aplicar esses ensinamentos em sua vida diária. Até a próxima, guerreiro da fé. Deus está no controle.